Se você ainda não assistiu o filme Coringa, é sério, assista porque esse filme é top demais. Mas é claro que você deve estar pensando, o que é que o filme do Coringa tem a ver com esse vídeo aqui, não é verdade? É claro, né, ô seu idiota? Então, o que acontece é que nesse vídeo aqui a gente vai se transformar no Coringa usando Photoshop, que basicamente é um estilo de maquiagem digital. Olha que da hora! Você já deu seu like neste vídeo? Então a gente pode começar. Que coisa estranha. A gente começa agora esse tutorial, mas antes duas pequenas observações, quase falei tudo errado, né? Duas pequenas observações. A primeira delas, é muito importante que você já tenha uma imagem aberta no Photoshop com o tratamento de cores, né? A correção de cores. E também é muito legal que se você for fazer isso na sua foto, faça uma foto com uma cara de louco mesmo, assim, tipo essa aqui. Eu prometo que eu não tenho essa cara naturalmente, pelo menos eu tento, certo? Se você não sabe tratar uma imagem ainda, corrigir as cores, clica do lado direito aqui em cima no card para assistir o tutorial de como tratar a imagem no Photoshop. Ele tá muito legal, mas você pode assistir antes ou depois desse aqui. O legal é que você tenha pelo menos uma noção disso. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos lá, respira comigo, hein? A gente vai duplicar essa camada. Para duplicar essa camada, clica nela aqui, ó, para deixar selecionada e pressiona Ctrl J. J de duplicar. Muito óbvio, né? Meu Deus do céu, quem inventou esse atalho? Beleza, o que eu vou fazer aqui? Essa camada de baixo vai ser como se fosse um atalho, né? Como se... atalho não, falei tudo errado, volta. Vai ser como se fosse um backup. Então a gente vai trabalhar nessa aqui, mas essa aqui, se de repente der alguma meleca aí, que a gente fizer alguma besteira, essa aqui, que é a original, tá conservada embaixo. Só que eu não preciso visualizá-la, então clica no olhinho aqui só para esconder por enquanto. Uma das coisas que a gente pode fazer aqui é, eu posso vir aqui e começar a pintar toda a minha cara diretamente nessa camada, mas isso não seria o ideal. Então a gente pode criar camadas específicas para as cores das tintas que tem na cara do Coringa, que no caso vai ser na minha cara. Então aqui no painel de Layers, lá embaixo a gente tem esse botão aqui que é um tipo de folhinha virando. Confie em mim, é isso que é o ícone. Eu sei que esse ícone não parece muito isso. Então a gente vai clicar aqui, eu posso clicar 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Aí a gente vai renomear as camadas, para ficar mais fácil. Poxa, mas tem que renomear? Eu não quero renomear nada. Então se você não quiser renomear, não precisa. Mas é melhor pra gente não se perder, né? Então aqui, ó, clica 2 vezes em cima desse nome que apareceu, no meu caso é o Layer 2. Clicou 2 vezes, eu vou colocar o nome aqui de branco. Vai ser a cor branca que eu vou pintar aqui. Essa aqui de cima eu vou clicar 2 vezes e vou colocar o nome de cores, né? Tanto para cor vermelha quanto para cor verde que tem na cara do Coringa. E aqui, nessa última, eu vou renomear para cabelo, que vai ter que ter uma coisa específica aqui na hora que a gente vai trabalhar com cores e cabelo, senão não vai funcionar, porque o meu cabelo é muito escuro e não vai ficar muito legal se eu aplicar diretamente nele. Então vamos lá, na camada branco, deixa selecionado, lá em cima, você tem essa opção no caso, né? Quase falei tudo errado, respira, segura a ansiedade. Agora sim, aqui eu tenho a opção do Blend Mode. O Blend Mode seriam as mesclagens, né? Como que as cores e iluminação vão se comportar nessa camada. Então ao invés de normal ou de normal, se você quiser falar inglês super chique, eu vou colocar a opção aqui, ó, de color. Tá? Então a camada branco, que a gente renomeou, vai ficar com a opção de color. Essa camada aqui de cores, eu vou mudar ao invés de normal, não vai ser a opção de color, vai ser a opção de multiply. E a última aqui, que é o cabelo, a gente vai trocar para a opção de darken. Cadê o daqui? Achei esse bendito, eu sempre me perco. Beleza, ó. Então a gente tem 3 camadinhas, cada uma com uma opção de blend mode. E agora a gente começa, hein? Primeira coisa, eu vou fazer a parte branca. Eu acho que a parte branca, obviamente, é a base ali daquela pintura facial, então vamos começar por ela. Deixa selecionada a camada branco. Do lado esquerdo aqui, a gente pode escolher uma cor específica. Eu vou clicar nesse quadradinho aqui, não importa qual a cor ele esteja, e nas opções de cores, eu vou vir aqui, ó, e vou escolher um tom que não vai ser branco. Poxa, professor, mas o nome da camada é branco. Então eu sei, mas é que se eu colocar branco, branco, o efeito final não fica muito legal. Então aqui eu vou usar um tom que vai ser um tomzinho meio de cinza, indo levemente para o tom azul. Se você tiver dificuldade, fala, nossa, professor, eu não estou conseguindo colocar a mesma cor, você pode colocar esse código aqui embaixo. Eu nem vou tentar dizer essas letras e números porque é uma bagunça total, mas é só você colocar a mesma coisa que você chega nessa mesma cor que eu estou usando, que é essa cor aqui. Eu vou pressionar OK
E agora a gente vai usar um brush. Ô professor, o que é um brush? Um brush nada mais é do que um pincel, né? Como se a gente estivesse pintando ali a cara. Então para isso, do lado esquerdo, nós temos a ferramenta de brush. Clica nele aqui. Eu vou clicar na tela com o botão da direita e nas opções originais do Photoshop eu tenho aqui algumas categorias. Dentro dessas maravilhosas categorias a gente tem a opção aqui, ó, de Wet Media Brushes. Nessa opção tem um bem legal que funciona muito para essa questão aqui essa sensação de pintura facial aqui, que é esse aqui, ó, Kyle's Inbox Classic Cartoonist. Meu Deus, que nome confuso! Beleza, uma vez que a gente escolheu essa opção aqui, ó, o que eu vou fazer? Na parte superior, a gente tem a opção de Opacity. Opacity, basicamente, a força com que o pincel vai ser aplicada. 100% é muito, ainda mais porque a pintura facial do Coringa tem aquelas oscilações de cores, não é uma coisa certinha, né? Ainda mais porque ele apanha muito no filme e aí a tinta acaba saindo da cara. Mas beleza, eu vou deixar 60% de opacidade e o tamanho do pincel pode ser um tamanho aí razoável. Para você aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, você pode usar as teclas colchete. A tecla de abrir é ótimo, né? Abrir colchetes e fechar colchetes. Então, usando elas aqui, ó, a gente pode vir e aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, que eu acho que não aparece para você na captura de tela, mas não tem problema. A ideia aqui, ó, é simplesmente ir passando um tamanho maior inicialmente, ó. Não precisa passar muito certinho, diminui um pouco o tamanho dele, passa mais uma vez aqui, ó, e vai criando essa certa irregularidade que acontece exatamente porque a opacidade está com um valorzinho ali de 60%. Se eu colocasse 100%, não combinaria muito com essa sensação. Estou diminuindo o pincel e passando um pouquinho mais na borda. Então o legal aqui, ó, é criar essa sensação de irregularidade, que foi o que eu já disse antes, mas eu gostaria de reforçar isso, que é aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tem umas partes mais marcadas e outras partes menos marcadas. O que a gente pode fazer aqui? Eu passei, né, esse brush de qualquer forma. Aí eu passei em cima dos olhos, passei em cima dos dentes e embora eu tenha adorado os meus dentes tão branquinhos, isso aqui não tá legal. Então a gente pode usar simplesmente aqui a borracha para apagar algumas partes. Do lado esquerdo a gente tem essa ferramentinha, que é a ferramenta da borracha. Clicando na tela com o botão da direita, a gente tem vários tipos de brushes na opção de General Brushes. A gente pode escolher aqui qualquer um, desse Soft Round ou Hard Rock, tanto faz. Eu vou colocar esse Soft Round. Lá em cima, confere se a opção de opacidade ali, ó, está com um valorzinho ali de 80%, 90%. Eu nunca gosto de colocar tudo, porque para esse tipo de efeito não é legal você colocar 100%. Então entre 80% e 90%, e aí eu vou passar em cima dos dentes aqui, ó, bem de levinho, clica, segura e arrasta, clica, segura e arrasta e vai passando, uma coisa bem manual mesmo, é um momento de terapia. Relaxa e vai fazendo. Se de repente você passar aqui, ó, e pegar um pouco dos lábios, né, aparecer a parte vermelha, não tem problema, porque como eu disse, a tinta do Coringa é toda bagunçada. Então isso é nossa, falando tudo errado. Isso até acaba deixando um pouco mais interessante. Mesma coisa nos olhos aqui, ó, vou me aproximar um pouco mais, usando a borracha, vai passando aqui, ó, e limpando para mostrar esses olhos castanhos tão iluminados. Meu Deus, que olhos azuis! Aqui, ó, vou passar mais um pouquinho, e o legal é de você pegar mais uma vez um pouquinho da borda dos olhos aqui para mostrar esse tom meio de rosa. Isso aqui deixa uma coisa muito mais vibrante e tenebrosa, ainda mais com essa cara de maluco aqui. Antes de continuar aqui essa partezinha desse tutorial, eu gostaria de fazer uma pequena propaganda muito importante, né? Você viu aqui que a gente criou camadas, usamos brushes e coisas aqui, que é a parte estrutural do Photoshop. Então, se você não sabe nada sobre o Photoshop, eu tenho um tutorial que é de como começar no Photoshop. Ai meu Deus, onde está esse tutorial maravilhoso? Aqui em cima do lado direito, ó, clica lá, tem o card. Clicando no card, você pode assistir o tutorial de como começar no Photoshop. Claro, isso se você quiser. Continuando aqui, a gente vai fazer a parte das cores. Só que dessa vez não vamos ficar na camada branco, a gente vai para a camada de cores, bastante óbvio, mas não custa reforçar a ideia. Nas opções de cores que a gente já clicou antes aqui, dessa vez eu vou colocar um tom que não vai ser um vermelho muito intenso, vai ser essa cor aí, ó, desse código maluco aqui. Uma vez que eu escolhi essa cor, eu vou fazer a mesma coisa, vou vir com a ferramenta do brush, né, o pincelzinho que a gente já estava, e eu vou começar pelo nariz, lembrando que o brush que eu estou deixando está em 60%, ó. Vamos passando, clica, segura e arrasta e vai passando aqui, ó. O legal é você criar aqui umas irregularidades, como eu já disse antes, principalmente nas bordas. Então a ponta do nariz eu vou deixar um pouco mais marcada aqui e as bordinhas um pouco menos, bem largado assim mesmo. Na boca, a mesma coisa, eu vou diminuir um pouco o pincel, ó. Vou fazer essas partezinhas da lateral aqui. E aí a gente pode passar mais algumas vezes para intensificar um pouco mais, até aumentar um pouco o pincel. Se você de repente passar em cima dos dentes ali, não tem problema, relaxa, depois você pode usar uma borrachinha para apagar isso. E aqui embaixo eu vou criar uma coisa bem bagunçada mesmo, ó.
dando uns clique, solta, com esta boca toda vermelha, tenebrosa. Então aqui a gente já fez uma boa parte ali dessa parte da maquiagem do Coringa e vamos continuar. Aqui em cima falta uma sobrancelhinha. A sobrancelha eu vou admitir pra você que é um saco de fazer porque ela é uma coisa meio em arco, mas é muito simples. Então aqui a gente diminui um pouquinho o tamanho do pincel, ó, faz um pequeno arco bem no meio da testa mesmo. Você pode aumentar mais um pouquinho o pincel ó, e reforçar um pouco essa parte aqui mais no meio do rosto, né? E de novo aumentar mais um pouquinho e fazer mais uma. Com isso a gente cria essa sensação, tá vendo? De um pouco maior na ponta aqui, mais largo e aqui um pouquinho mais fino. E a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Respira fundo e vem comigo, ó. Fiz aqui um arquinho, aumentei um pouquinho o tamanho do pincel, vou aumentar mais um pouquinho, diminuindo, ó. Vai aumentando e diminuindo para criar essa sensaçãozinha, né? Falei tudo errado. Vamos continuar. Uma vez feito isso, falta o quê? Falta a parte verde, professor. Exatamente, falta o verde. Então continua nessa camada de cores. E agora a gente vai selecionar, obviamente, a cor verde. A cor verde que eu vou usar é essa aqui, ó, na parte do código hexadecimal, que é esse tom que é meio verde, meio azul, é uma cor meio confusa. Mesma coisa aqui, eu vou começar pela parte que eu acho que é mais fácil, que é em cima do olho. Então deixa aqui um tamanho razoável, faz uma marcação em cima da sobrancelha e faz um triangulinho aqui. Você pode fazer a mesma coisa do outro lado se você quiser. E o legal é, não fica pensando, ai meu Deus, mas eu desenhei e ficou tudo torto. Não tem problema, a ideia é ficar um pouquinho torto mesmo, como eu já disse antes, porque o Coringa tava com a mão tremendo na hora que ele fez a maquiagem dele. Seguindo embaixo do olho aqui, mesma coisa, eu vou diminuir um pouquinho mais, ó, passando na base do olho. Ai meu Deus, que sexy. E faz um triangulinho aqui pra baixo. Se quiser pode até puxar um pouquinho aqui, ó, como se fosse uma tintinha escorrendo logo na base. Beleza, feito isso, falta o último olho, respira fundo, faz comigo, não desiste. Legal, ó, falta só um triangulinho, fiz esse outro triangulinho, preenche a parte de dentro, tudo irregular, olha só, já tá ficando muito interessante e levemente sombrio. Aqui na camada do cabelo agora, continua a mesma coisa, então com o brush de novo, pincelzinho, ó, vai passando a mesma cor verde, clica, segura e arrasta algumas vezes, não precisa passar perto da ponta, passando muito da ponta pode acontecer isso aqui, ó, você acaba saindo do cabelo e parece que a tinta inteira, né, tá explodindo, saindo para tudo quanto é lado. Então só concentra no cabelinho aqui, por mais que o seu dedo, né, a sua mão vibre querendo ir para fora, não vai para fora, fica só aqui no cabelinho. Se você passar algumas partes perto da testa aqui também, ó, fica legal porque dá a impressão que é um tipo de sujeira, né, como se a tinta tivesse escorrido, tivesse uma tinta meio fresca, ou como se o Coringa tivesse suando demais, meu Deus, o Coringa não, eu, né, eu não sou o Coringa, pelo amor de Deus. Beleza, feito isso, vamos fazer uma coisinha aqui para incrementar um pouco mais. Na camada cores, eu vou selecionar essa ferramenta aqui. Essa ferramenta se chama Smudge Tool. Ela serve para dar uma borrada, né? Como se você passasse um dedo. Não é à toa que ela tem o desenho de um dedinho. Então aqui na camada cores, o que a gente vai fazer? Usando essa ferramenta, com o Strength lá em cima, nos 30% no máximo, eu vou começar a passar em algumas partes aqui, ó, e borrar. Então, tipo aqui nessa parte da sobrancelha, ó, você pode fazer no início e no fim, seguindo geralmente a tinta, né? Imaginando que seriam as partes mais finas da tinta, onde seria uma borrada. Aqui na parte de cima também a gente pode fazer um pouco, ó, a sobrancelha. Não tem uma coisa perfeita. Ai, professor, onde que eu faço? Não tem um negócio perfeito, não. É só você borrar uma coisa bem aleatória mesmo. No nariz, é legal a gente borrar bastante em cima, ó, como se a tinta já estivesse escorrendo, e a gente pode borrar também um pouco da base. Já na boca, mesma coisa. Só que a boca você pode dar umas puxadas aqui embaixo, ó, como se estivesse escorrendo mesmo, ó. Principalmente se você assistiu o filme. Ai, meu Deus do céu, é muito da hora quando a maquiagem fica toda borrada. Legal, feito isso, olha só, já tá bastante realista. A última coisa que a gente pode fazer aqui também é só criar uma camada de máscara para deixar essa tinta mais irregular ainda. Então, continuando na camada das cores, deixa ela selecionada. Lá embaixo, a gente clica nesse botãozinho. Esse botão cria uma camada de máscara, que eu não vou explicar exatamente o que ela faz, porque eu já expliquei em muitos outros tutoriais. Eu estou de saco cheio de explicar isso e eu sei que você também de escutar sobre isso. Então aqui, deixa a camada selecionada e com a ferramenta de pincel que a gente estava usando, que é o nosso brush, eu vou ficar aqui na cor preta. Se não estiver a cor preta, ai meu Deus, o que eu faço? Se não tiver preto, é só você selecionar a cor preta. E usando o pincel, eu vou deixar ele num tamanho razoável. Lá em cima, eu vou mudar a nossa incrível opção de opacity para uns 10%. Mas 10% é muito pouco. Então, é pouco, mas para isso que a gente vai fazer, tem que ser assim mesmo. O que eu vou fazer? Ó, vou me aproximar um pouquinho mais e vou dar uns leves toques aqui. Não precisa deixar o pincel muito grande, ó. Clica e solta e vai clicando em cima, tá vendo? Da tinta. Eu tô fazendo aqui em cima dessa parte verde, ó. Clique e solta, clique e solta. Isso faz com que a tinta pareça que algumas partes está mais viva e outras partes ela tá saindo, ó.
Então faz isso em todas as partes, na boca ali, no nariz, na sobrancelha também, ó. Se você quiser, você pode usar esse mesmo recurso nessa camadinha aqui também que a gente pintou a cara de branco, que a gente sabe que não é branco, é um tomzinho ali meio de cinza, não é? Pode fazer a mesma coisa se você quiser, criando ali uma camada de máscara e assim por diante. Não vou fazer isso, porque eu acho que esse resultado final já está incrível. Eu estava assim com essa cara de louco e agora eu me transformei no Coringa. Última coisa muito importante deste vídeo é mais uma pequena propaganda, caso você queira fazer um tipo de montagem parecida com esses conceitos, só que uma coisa um pouco mais simples, que é você colocar uma tatuagem com o Photoshop. Esse tutorial está maravilhoso. Então clica do lado direito aí no card, ó, e você pode assistir, nossa, que difícil dizer isso, assistir o tutorial de como colocar uma tatuagem com Photoshop. Se você gostou desse tutorial aqui, olha só isso! Confere na descrição do vídeo aí embaixo, que eu acho que é embaixo ainda, o link do meu curso online de Photoshop, para você que quer conhecer as principais ferramentas e funções do Photoshop para se sentir seguro nele. Nesse curso você vai começar aprendendo os assuntos mais básicos e vamos avançando, passando por assuntos como ajustes, efeitos, filtros, seleções, brushes e ferramentas e ainda estilos de camada, textos e shapes. E no final ainda vamos colocar todos os conhecimentos em prática, desenvolvendo uma montagem do começo até o final. E lembrando que se você quiser dar um passo além, ainda existe o meu curso Photoshop Business. Nele você vai aprender os principais conceitos do design e ainda aplicar tudo isso em mais de 15 composições diferentes e, por fim, aprender mais sobre clientes, valores e como cobrar pelos seus trabalhos. Não perca mais tempo, é hora de você dominar o Photoshop. Os links dos cursos estão na descrição do vídeo aí embaixo. Eu falei certo? Os links dos cursos. Se você ainda não assistiu os meus outros tutoriais de Photoshop aqui do canal, não seja inconveniente. Aqui do lado, ó, tem mais alguns tutoriais que você vai gargalhar de felicidade quando você assistir. É gargalhar por causa do Coringa, você entendeu, né? Este vídeo feliz vai parando por aqui. Muito obrigado pra você que assistiu e tchau!